Muito bom dia! Começa agora mais um Visita na Record. Hoje a gente recebe o professor Mário Santana, CEO da Paradigma Treinamentos. A empresa promove uma nova forma de pensar o trabalho, onde alta performance e humanização andam juntas. E a gente vai falar também com o Gabriel Oliveira, CEO da Sansol Engenharia Solar, empresa referência no mercado que está completando 10 anos. Vamos conversar um pouco sobre essa década de história e sobre a comemoração, porque quem ganha é o cliente. Fica com a gente, o Visita na Record já está no ar. Qualificar equipes e lideranças é a chave para o sucesso de qualquer negócio. E para falar sobre como investimento em pessoas transforma resultados, eu recebo agora a visita do professor Mário Santana, que abriu uma empresa especializada em treinamentos personalizados. Estamos falando da Paradigma Treinamentos, que já transformou o desempenho de mais de 3 mil líderes de grandes marcas no mercado paraense. Então, Mário, muito bom dia e bem-vindo ao nosso Visita na Record. Bom dia, Priscila. Obrigado pelo convite. Agora, para começar, como é que essa tua trajetória, lá no início, foi capaz de ter essa visão futura de que treinar pessoas, melhorar o desempenho dessas pessoas no mercado de trabalho, seria um investimento para se tornar um negócio? Bom, vamos lá, Priscila. Eu comecei a minha trajetória como palestrante de forma bem aleatória. Eu fazia faculdade e você sabe que na faculdade tem sempre aquelas semanas acadêmicas. E o professor falou assim, quem fizer o trabalho da semana acadêmica já vai ter a nota máxima. Aí eu levantei a mão e disse, eu vou fazer então um treinamento de Photoshop avançado. Mas eu falei na graça. E ele disse, ok, tá bom, Mário, Photoshop avançado, Hoje semana nem existe mais Photoshop. Hoje nem existe mais Photoshop. E daí começou a minha carreira de começar a dar treinamentos. Eu gostei muito daquilo, porque eu sempre tive muita facilidade de pegar temas complexos e transformar de maneira muito simples que qualquer pessoa consiga entender e aplicar. E daí em 2007 eu já comecei a perceber que essa área de Photoshop tinha um nicho já era muito pequeno na época das agências de publicidade, e eu comecei a olhar para a área empresarial. E daí eu trouxe a primeira ganhadora do Aprendiz, que apareceu muito tempo na Record, Viviane Ventura, para fazer essa palestra empresarial. E de 2007 para cá nós já trouxemos os maiores palestrantes do Brasil que você possa imaginar. Mário Sérgio Cortella, Daniel Godry, Laí Ribeiro, conhecidos e não conhecidos, o treinador oficial da Disney nós trouxemos para cá com tradução simultânea. E dentro disso a gente começou a perceber que o mercado precisava e continua ainda precisando, só que agora muito mais entender como aliar a saúde mental e o desempenho, não somente mais a alta performance, como se fala, mas como é que eu alio a alta performance e a saúde mental juntas? Inclusive, professor, recentemente eu comentei aqui no nosso telejornal, no Fala Pará, de que hoje as empresas visam isso. Ele quer aquele colaborador, ou elas querem aquele colaborador, que esteja em dia, vamos dizer assim, com a saúde mental. Não basta ter um currículo incrível, apresentar resultados, se não foi identificado que emocionalmente aquele colaborador está preparado para o desafio. É isso mesmo? Quando a gente pensa hoje, as empresas, a gente pensa no desempenho, como é que a gente vai desempenhar isso. Só que a gente esquece que a gente desempenha com o nosso cérebro. Então o nosso cérebro precisa estar em alta velocidade para poder performar muito bem. E hoje a gente tem a IA que às vezes algumas pessoas ainda brincam com a IA. Só que para você trabalhar com a IA, primeiro você tem que ter repertório, senão você não consegue trabalhar com a IA. E quando você faz uma pergunta, prepara para a resposta, que vem uma resposta gigantesca. E aí você vai começando a ler aquela resposta. Se você for continuar perguntando, vão vir cada vez mais respostas. Só que com o cérebro lento você não consegue ter velocidade de leitura. E isso acaba te dando uma certa ansiedade por não conseguir acompanhar a velocidade e ter as coisas que você vai fazer no dia. E rapidamente você fica exausto, você fica desgastado. Agora, você costuma dizer que líderes e equipes que não operam a equipe eficientemente acabam caindo em uma tensão baixa. O que significa esse conceito e quais são os sinais de que uma empresa caiu nessa armadilha? Bom, vamos lá. Eu tenho um conceito que quando eu falo de saúde mental e desempenho, a gente pega uma fala que é muito comum no mercado, que é assim: ou eu faço isso, ou eu faço isso. E ninguém pensa como é que eu faço as duas coisas juntas.
No momento em que você pensa em como você vai, aliás, fazer as duas coisas juntas, acontece um fenômeno que você começa a multiplicar os resultados. Você tem múltiplas possibilidades de fazer a mesmíssima coisa. Quando eu falo de tensão baixa, é o seguinte, a gente precisa aprender a fluir entre os extremos, para um lado e para o outro. E o que acontece? Às vezes você fica só fluindo para um lado e você fica totalmente desgastado. Então você tem que aprender a fluir para um lado, ter aquele lado de performance, mas você também tem que aprender a fluir para o outro lado, é a hora que você descansa. E qual é a grande questão? É que hoje a gente já não descansa mais, porque a gente está num período de alta performance e simplesmente a gente para de descansar, pega o celular. Só que quando você pega o celular, você continua com atenção. E o teu cérebro ele vai ficando cada vez mais desgastado. E quando você vê, você já está com energia muito baixa. Então, empresas e pessoas que operam com uma tensão muito baixa, elas não vão conseguir performar. Para ela ter essa tensão inteligente, ela tem que ter a consciência de, nesse momento que eu estou aqui com você fazendo essa entrevista. Então, tem que estar focado aqui. Quando eu sair daqui, eu tenho que fazer com que o meu cérebro ele relaxe completamente para que eu possa fazer outra atividade. O que ocorre hoje é que todo mundo fica, eu tenho que fazer isso, mas não, agora eu não posso descansar porque eu tenho que fazer aquilo, eu não posso descansar. Aí, quando você vai ver, você não está fazendo nada bem feito, você não está entregando o teu melhor. E hoje, a maioria das empresas e dos profissionais, eles já operam dessa maneira, que eu chamo de tensão baixa. E a maneira correta é a tensão inteligente, que é onde você consegue fluir entre esses extremos, às vezes positivo e negativo, às vezes desempenho e às vezes descanso. E assim você vai operando da melhor maneira, da melhor maneira para que você tenha os seus resultados. Durante ali as horas de trabalho, é importante que esse colaborador tenha um tempo de descanso para não pensar em nada, ficar ali sem fazer nada para depois retomar as atividades, ou isso não é necessário, pode ser depois? Extremamente necessário e vou explicar o porquê. Se você for parar e ver ao longo do seu dia, você vai ver que você é uma pessoa sedentária, mesmo fazendo atividade física, mesmo fazendo musculação. Você diz, não, como assim eu sou uma pessoa sedentária? Pois é, né? É só você parar e ver quanto tempo você fica sentado ao longo do dia. Quando você fica, depois de 90 minutos sentado, o teu cérebro ele começa a operar com uma energia mais baixa. Então, uma maneira muito simples para que você volte e retome o teu trabalho é que depois de 90 minutos você levante, caminhe, consiga oxigenar teu cérebro, tome água, vá pensando, depois de uns 10 minutos você pode voltar que o teu cérebro funciona em alta velocidade. Isso foi feito um estudo numa universidade de Illinois, nos Estados Unidos, onde eles pegaram crianças e viram as crianças que ficavam sentadas por 3 horas e crianças que ficavam sentadas por 90 minutos, levantavam 20 minutos, caminhavam e voltavam. Essas crianças tinham um desempenho infinitamente maior do que as que ficavam sentadas por 3 horas consecutivas. Professor, o senhor tem uma metodologia que se chama DARF. Aí a gente lê isso daí e pensa logo na Receita Federal, né? Por conta do documento. Explica melhor o que é isso. Bom, vamos lá, Priscila. O DARF ele não é o documento de arrecadação das Receitas Federais. Ele não é isso. Ele é uma metodologia que eu criei na época da pandemia, porque eu tive um insight quando estava em casa, que era aquela história de fica em casa e tudo mais. E eu conversando com a minha esposa, eu disse, é interessante, a pandemia está aí, a gente está em casa, mas tem uma coisa que não vai deixar de chegar aqui para a gente, que é o DARF. Só que quando eu escrevi DARF, eu comecei a puxar as setinhas. Eu disse, DARF, D, dormir e descansar, é necessário nesse momento, água e alimentação, a gente precisa ter resultado, resiliência, e família e financeiro para passar por toda essa situação. Isso foi aleatório. E daí eu comecei a aprofundar. Então, esses 8 pilares hoje é o que fazem com que eu consiga aliar saúde mental e desempenho. Que, repetindo, o desempenho a gente só foca em 3. Bora entregar resultado, a gente precisa do financeiro para viver e a resiliência para passar pelos altos e baixos. Só que os outros 5 a gente esquece. Não, esqueci de beber água, tudo bem. Dormir é para os fracos. Aí você começa a escutar algumas coisas, descansar, não, aguento, vamos embora, me dá mais trabalho, é aí que eu vou fazendo. Só que vai chegar o momento em que isso vai aparecer ao longo do teu dia. Daqui a pouco você começa a ter uma dor de cabeça, sem querer, daqui a pouco a tua pressão ela começa a subir, daqui a pouco você começa a ter um problema de digestão, daqui a pouco você não começa a dormir, e aí você começa a querer procurar mecanismos. E qual é a forma mais fácil? Pô, me dá um remédio para tomar. Só que você vai negligenciando a causa básica,
E como você não vai na causa, você vai repetindo, e ninguém consegue entender qual é o teu problema. Quando você vê, você já está com o nível de estresse altíssimo, que ninguém pode falar um ai que você já reage de uma maneira mais agressiva. Interessante. Inclusive, uma das suas grandes promessas, né, eu diria das mais chamativas durante seus treinamentos, é entregar a possibilidade de ganhar até 4 horas de produtividade no dia. Então, explica pra gente como é que você leva esse conceito para as empresas, como ganhar essas 4 horas. Então, vamos lá. Normalmente, o que as pessoas fazem quando elas acordam? Elas acordam, vão lá, tomam um café, comem alguma coisa e vão embora para trabalhar. Quando passa mais ou menos 2 horas depois disso, você vê essa mesma pessoa já levantando, já urrando de fome, ela quer já um café, ela quer um café com muito açúcar, porque ela diz que ela adora café, só que ela toma o café para ela poder ficar ligada de novo, porque ela não se alimentou direito. E ela fica fazendo isso ao longo do dia, só que cada vez que ela toma um café desse com açúcar, a glicose dela sobe, ela acha que é por causa do café, mas não é. A glicose sobe, ela fica lá e vambora, não sei o quê. Só que do mesmo jeito que a glicose sobe, ela desce. E aí, quando ela desce, a pessoa já fica para baixo. Precisa de um outro café. Ela vai e toma um outro café. Tem que tirar o café? Não é tirar o café. Uma coisa é você tomar um café com açúcar. A outra, que é bem diferente, é tomar café sem açúcar. São coisas opostas. Só que a melhor maneira de você ganhar essa produtividade é, antes de você começar o seu trabalho, mexa o seu corpo. Faça uma atividade física. Você pode caminhar, você pode andar de bicicleta, você pode correr. E no meu caso, eu faço HIIT e subo as escadas do meu prédio, que são 16 andares. Então, no momento em que você faz uma atividade física, você eleva 3 neurotransmissores que te preparam para o dia. Um deles é a dopamina, que é aquele que te faz buscar as coisas, esse que te dá também a ansiedade. Você também aumenta os hormônios da serotonina, que são o hormônio do bem-estar, e você aumenta a noradrenalina, que te dá foco naquilo que você tem que fazer. Quando você faz uma atividade de 20 minutos, somente que você fica suado, você vai ter essas 4 horas de produtividade sem sombra de dúvida. E você vai passar o dia e parece que você não está cansado. Gente, são dicas interessantíssimas. Eu ficaria aqui muito mais tempo para a gente receber esse treinamento, né, na televisão. Mas o professor Mário está aqui com uma carta de clientes muito bacana. E quem precisar desse treinamento, né, para fomentar a produtividade da equipe, para mudar ou, de repente, resolver problemas dentro do ambiente corporativo, como que acha a Paradigma Treinamentos e quais são os próximos passos? Vamos lá, você pode me achar no meu Instagram, @MárioSantanaOficial, ou da Paradigma Escola de Empresários. Você pode ter essas informações. E, além disso, agora no dia 11 de setembro, eu vou estar realizando um evento chamado Cúpula Executiva, que é um evento focado para empresários, sócios e diretores, onde a gente vai falar de cultura, liderança e alta performance sem exaustão. Então, é esse o próximo passo agora para transformar a cultura local desses líderes aonde? Como é que você vai ter alto desempenho, mas sem um número gigantesco de burnout ou de afastamento? Porque não sei se você sabe, Priscila, mas hoje o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Ele é o segundo em casos de depressão, ele só perde para os Estados Unidos. E ele é o segundo em casos de burnout, só perde para o Japão. Então, é uma nova maneira de recolocar, de reconfigurar esse mercado para que você consiga ter alto desempenho, mas que você não sacrifique a saúde mental dos seus colaboradores. Mário, interessantíssima a sua visita na Record, que tem que voltar, viu? Muito obrigada. Obrigado a todos vocês. Querendo ter mais informações sobre o meu trabalho, é só procurar o meu Instagram, @MárioSantanaOficial, ou também no meu canal do YouTube, que lá eu disponibilizei já pelo menos 5 palestras, onde eu falo de saúde mental e desempenho. Maravilha. Eu conversei, gente, com o professor Mário Santana, CEO da Paradigma Treinamentos, e ele falou, né, com tantas dicas valiosas sobre a importância de uma equipe bem preparada para quem busca o sucesso do negócio. Nós vamos então agora para um breve intervalo, mas já já eu volto para conversar com o Fernando Magno, diretor de expansão da Sansol Engenharia Solar, empresa referência no mercado de energia solar e que está completando 10 anos de muita história. Eu espero por você, eu vou, mas sempre volto. A
A gente está de volta com Visita na Record. Chegar aos 10 anos de mercado consolidado é motivo de muito orgulho. E a Sansol Engenharia Solar decidiu comemorar essa década de sucesso com um super feirão de aniversário, repleto de facilidades para os clientes e para trazer em primeira mão as melhores oportunidades, promoções e tudo que vai rolar nesse feirão especial. A gente conversa com Gabriel Oliveira, CEO da Sansol. Gabriel, muito bem-vindo ao Visita na Record e bom dia. Bom dia, Priscila. Bom dia a você de casa. É um prazer estar aqui na Visita da Record e estar essa manhã com vocês. Ou seja, hoje, para todo cidadão, para um pai de família, para quem está com uma família numa casa, ter energia solar deixou de ser projeto de luxo. É essencial, não é verdade? Exatamente. A gente começou esse projeto, esse trabalho desde 2016. Na verdade, a empresa foi fundada em 2015 e em 2016 a gente começou a realmente trabalhar no mercado. E de lá para cá a gente vê como a energia solar se tornou essencial e um produto que todo paraense ou toda pessoa tem que ter. Agora, voltando 10 anos, o mercado de energia solar aqui no estado, né, em Belém também, estava apenas começando, né, surgindo. O que mudou? Quais foram os desafios de lá para cá? Bom, no início era a falta de informação das pessoas quanto ao sistema, quanto ao investimento. Ainda tinha aquele mito de que o sistema era apenas para pessoas que tinham um alto poder aquisitivo. E ao longo do tempo a gente conseguiu desmistificar essa crença que tinha no público. E hoje em dia a gente já está trazendo, as pessoas já chegam conscientes, sabendo o que precisam. Entretanto, a visão mudou. Hoje as pessoas elas precisam de segurança porque é um investimento. Então, inclusive dá para financiar, né? Dá para fazer uma organização financeira que caiba no bolso. Exatamente. Hoje em dia é muito mais fácil ter linha de crédito. Praticamente todos os bancos oferecem essa linha de crédito, desde o Banco do Estado, bancos privados. Eles conseguem ter essa linha e essa facilidade para o cliente. Inclusive, a empresa, ao longo do tempo, ela adquiriu parceria com todos esses bancos. Que bom. Agora, sobre o público de Belém, ao longo desses 10 anos, o paraense se tornou mais adepto à energia solar? Quais são os benefícios, por exemplo, para quem escolhe esse tipo de energia para a própria casa? Além de ter uma energia limpa, né, que é uma pauta sustentável, a gente acabou de viver a COP30 aqui no nosso estado, a economia na conta de energia elétrica que está todos os meses está tendo, todos os anos a gente tem pelo menos um reajuste de 10% na conta de energia elétrica. Então essa economia está sendo sentida muito no bolso do paraense. Inclusive porque hoje em dia, a gente já fez um estudo na empresa, cerca de 10 a 25% do gasto de uma família é com energia elétrica. Gente, eu nem vou dizer lá em casa como é que é. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui para dar um exemplo prático. Uma pessoa que gasta em média aí R$1.000 de energia, né? Normalmente pagando ali para a concessionária, quando ela investe em energia solar, essa conta cai para quanto? Para R$200. De 1.000 para 200? De R$1.000 para 200. O resto da vida. É uma economia ali de R$800, R$850. Gente, é muita coisa. É muita coisa. Inclusive, como eu falei, os reajustes eles vão aumentando. Então, você se blinda também contra os reajustes das tarifas de energia elétrica da concessionária. E a Sansol Engenharia Solar também atende empresas, estabelecimentos comerciais, ou seja, pessoas físicas e jurídicas? Sim, a gente tem vários cases de tanto pessoas físicas quanto jurídicas, quanto condomínios também, né? Pessoas jurídicas, condomínios de apartamentos, condomínios horizontais e verticais. A gente trabalha em todos esses ramos. Para essas empresas significa economia no quê? Para eles, basicamente, a economia do sistema solar é um respiro que o empresário tem para poder colocar aquele dinheiro que ele estava todo mês pagando, que era praticamente como um aluguel, para poder colocar no fluxo de caixa dele. Agora, sobre a empresa, né, de vocês que completa 10 anos, parabéns também por esses 10 anos. Mudou muito nesses anos de sucesso? Como a Sansol se tornou uma referência nesse mercado meio tímido, pode considerar ainda tímido em Belém, ou agora a concorrência está pesada? Não, a concorrência está pesada, né? Muitas empresas estão trabalhando, mas a gente diz que o nosso trabalho ao longo dos anos sempre foi gerar confiança para o cliente que compra da gente, gerar confiança para a nossa marca, gerar confiança e afinidade com esse cliente final, seja ele CNPJ ou seja ele CPF.
Agora sim, aniversário não pode passar em branco, né? 10 anos de sucesso, trazendo soluções para famílias, para empresas. Imagino que vai ter festa, vai ter presente, vai? Vai ter presente. Que bom! Então, o que a Sansol decidiu fazer para comemorar essa década aí? Um feirão, a gente já anunciou, mas o que vai ter nesse feirão? Nesse feirão a gente vai trazer várias atrações para dentro da nossa loja, dentro da nossa empresa. Você, telespectador aí que está nos assistindo, você está convidado nos dias 21 e 22 de agosto. A nossa empresa fica localizada na Almirante Barroso com Angostura, tá? Você quiser passar lá para poder fazer um orçamento, entender como é que funciona a energia solar, tirar suas dúvidas também. Você que já está com um orçamento trabalhando, querendo instalar energia solar na sua casa, você pode vir na nossa empresa e tirar suas dúvidas. Nós vamos ter todo o trabalho e, obviamente, vamos ter muitas brincadeiras, vamos ter brindes para os clientes e vamos fazer um bolo ali para a gente comemorar nosso aniversário. Eba, vai ter bolo. Qual vai ser o dia do feirão? Dia 21 e 22 de agosto. Mas quem quiser ir antes não precisa esperar, né? Não precisa esperar, pode ir essa semana, durante essa semana também. Mas as condições especiais que vocês vão apresentar é só para o dia do feirão? É só para o dia do feirão. Esse dia 21 e dia 22 são condições especiais. O valor vai ter um valor especial para o cliente que for lá na loja com a gente ou entrar em contato, né? Nós temos o nosso time comercial, ele vai na casa do cliente para poder tirar todas as dúvidas do cliente, mostrar o projeto. A gente vai ter um valor especial e, além do mais, a gente está fazendo parcerias com os bancos para justamente também conseguir uma taxa de financiamento diferenciada nesses 2 dias. Agora, precisa se inscrever para participar do feirão? Não, basta vocês seguirem o nosso Instagram, nosso Instagram, Sansol Engenharia Solar, mandar uma mensagem no direct ou então ligar para o número da loja. E hoje a Sansol tem uma carta de quantos clientes já Hoje a gente já atendeu mais de 3 mil clientes aqui na região. Região metropolitana. Exatamente. Mas estão expandindo para o interior do estado? A gente está expandindo para o interior do estado, está fazendo em Marabá, a gente já fez em Altamira, projetos em Altamira. Então a gente fez um projeto muito bom, que também foi na Ilha do Marajó, a gente trabalhou com as pessoas de lá também. A gente sabe que é um local que é muito distante, a gente sabe que é um local que as pessoas elas não têm tantas empresas trabalhando lá para poder oferecer o suporte. A gente está trabalhando nessa área mais específica. Você leva toda a equipe daqui ou se na cidade tiver alguém que feche parceria, é importante? A gente tem alguém que faz parceria, mas a gente leva a nossa equipe daqui. Os equipamentos, tudo é levado daqui para lá e a gente consegue só ter algumas pessoas que dão suporte para a gente em alguns momentos. Porque o pós-venda também é muito diferenciado se você tem aquele atendimento ali, né? Como eu disse, energia solar hoje é um investimento. Então você paga para ter uma economia que vai se pagando ao longo do tempo. Então o pós-venda ele é essencial nessa parte. Por quê? Porque você tem a garantia de ter o seu investimento rendendo aquilo que foi necessário durante 5, 10, 15, 20 anos. Ou seja, se tiver alguma dúvida a tirar, algum problema a ser resolvido, algo para ajustar, vocês vão estar ali disponíveis para o cliente, mesmo após montar o sistema, montar o projeto. Exatamente. Então, durante esses 10 anos é o que vem nos trazendo muitas indicações também de cliente. Vários clientes que estão trabalhando com que fizeram o sistema com a gente, eles indicam o nosso produto, o nosso serviço, justamente pelo fato deles terem um bom relacionamento com a empresa. E assim, quais são os próximos passos? 10 anos já é uma data muito especial, com todos esses atendimentos, né? Mais de 3 mil que você citou agora. E o que a gente pode esperar da Sansol Engenharia Solar para os próximos anos, para a próxima década? A gente está correndo agora, a gente está vendo que está tendo um aumento muito grande, né, na eletromobilidade. Então, a gente está trazendo essa energia renovável junto com a eletromobilidade. O que é a eletromobilidade? A eletromobilidade é o carro elétrico. Ah, tá. A bicicleta elétrica, aquelas motos. Porque ele falou uma frase bonita, né? Eletromobilidade, gostei. Então é isso, é usar moto elétrica, carro elétrico. Exatamente. Hoje em dia, como a gente está tendo, né? Ano passado eu estive na China e consegui ver que lá o carro elétrico está muito mais avançado do que aqui. E aqui já está começando a ter uma demanda muito grande. A BYD foi uma das principais empresas que cresceu esse ano, né, com venda de carro elétrico. E a gente vê que essa demanda e os pontos de carregamento estão começando a surgir. Isso surge necessidade energética, necessidade de sistema solar e outros também como bateria. É uma demanda aqui em São Paulo, está crescendo, está muito grande, já está muito grande, e aqui eu vejo que também vai explodir. E aí, esse é um dos futuros que a gente está tomando também para a gente partir para essa parte de eletromobilidade, né? E
criar um ecossistema fechado com para a empresa ela ser uma empresa não só de energia solar, mas ser um ecossistema de fontes renováveis. Maravilha, porque o que isso faz bem para o meio ambiente, né? A gente falou aqui só da economia, né, pessoal, empresarial, mas, gente, para o planeta, energia solar é o que há, é o assunto do momento e quem puder tem que investir. Olha, eu quero desconto depois dessa propaganda real, viu? Tá bom, vai ter sim, com Gabriel, certeza. faz aí o convite de novo para o feirão, né? Reforça esse dia tão importante. Ó, dia 21 e dia 22 de agosto, você que está querendo colocar seu sistema solar na sua residência, na sua empresa ou em qualquer, você conhece algum amigo, vocês podem ir lá na nossa empresa, na Sansol Engenharia Solar, fica ali na Almirante Barroso, esquina com a Angostura, tá? Vocês podem ir lá das 8, a gente vai ficar até as 22 horas, das 8 às 22 aberto nesses 2 dias, tá? Que a gente vai estar atendendo todos os nossos clientes que estão querendo colocar energia solar. Garantimos para você o maior desconto que a gente já teve da Sansol, a gente vai colocar nesses 2 dias e condições para financiamento especial. Você vai ter uma condição de financiamento muito boa com taxas bem reduzidas. Nossa parceria com o banco está muito boa e a gente consegue trazer isso para o nosso cliente final. Maravilha, Gabriel. Só que tenho a desejar muito sucesso para a Sansol Engenharia Solar, que vocês continuem crescendo cada vez mais e oferecendo essa oportunidade, né, das pessoas economizarem de contribuição com o planeta. Parabéns e obrigada pela sua visita aqui na Record. Eu que agradeço, obrigado e a todos vocês que estão nos assistindo também. Obrigado, Priscila. E a gente conversou aqui com o CEO da Sansol Engenharia Solar, Gabriel Oliveira, empresa referência no mercado de energia solar, completando uma década de muito sucesso. A edição de hoje fica por aqui e claro que eu te desejo uma ótima semana. E no próximo domingo, já sabe, a gente se encontra em mais um Visita na Record. Eu vou, mas eu volto.